Aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre estresse emocional e doenças autoimunes, falar sobre o impacto que o estresse tem sobre o funcionamento do nosso organismo. Afinal, eu quero falar um pouco sobre essa questão do estresse nas doenças autoimunes, tá? Estresse ele é algo que faz mal para todo mundo, mas para quem tem doença autoimune, o mal é pior, que causa aí uma série de consequências, tá? E essas consequências aí não são boas para nossa saúde. Desculpa aí o atraso de alguns minutos, mas eu estava configurando aqui. Como eu faço sozinho, acaba sendo uma questão um pouco mais complicada da gente conseguir resolver rapidamente. Espero que vocês estejam bem. Quem quiser assistir pelo YouTube é interessante, porque eu vou colocar aqui alguns slides para a gente poder falar sobre esse tema aí tão interessante, tá? Então vamos começar rapidinho. E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico. A gente fala um pouco sobre doenças autoimunes. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre a questão do estresse emocional. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Quem está no YouTube? Estela, Eliane, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje já vou colocar aqui para vocês verem como que está. Se vocês puderem me falar como é que está o áudio para eu poder começar. E aí a gente fala aí sobre a questão do quanto o estresse acaba impactando no funcionamento do organismo. Então vamos lá. E aí pessoal, o áudio tá bom? Não tá bom? Pessoal que tá no YouTube, se puder me responder, me ajudaria bastante. Então tá bom. Vamos lá então, começando. Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar a tela. Então, estou compartilhando aqui a tela com o pessoal. E vamos lá. Pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é como o estresse pode impactar nas doenças autoimunes. Mas mesmo quem não tem doença autoimune, o estresse também pode ser um fator que causa grande impacto. Boa noite, Leda. Boa noite, Nilda. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, para a gente poder falar sobre esse tema tão importante, que é a questão do estresse emocional, e é um tema que me atrai há muito tempo, pelo menos aí 10 anos. Eu comecei a estudar sobre essa questão do estresse emocional, até antes de começar a trabalhar com pessoas com doença autoimune, com o protocolo Coimbra, mas já tinha um interesse muito grande na época, mais ou menos 12 anos atrás, comecei realmente a fazer terapia, e depois eu resolvi fazer um curso de psicologia transpessoal para poder entender melhor o paciente, conseguir lidar melhor com as questões que apareciam, principalmente essas questões emocionais que eu não sabia como lidar. Lembro bem quando eu trabalhava como médico de saúde da família e entrava às vezes um paciente que estava com alguma questão emocional para resolver, e muitas vezes o paciente começava a chorar ali durante a consulta. Eu não sabia muito bem como me portar, o que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa, como eu poderia conversar com ela. Então eu tinha muita limitação. Era também muito jovem, tinha minhas limitações sociais também na época. E assim, com o tempo eu fui aprendendo a lidar com essas questões, e esse curso, por exemplo, de psicologia transpessoal me ajudou bastante. Então, me ajudou a melhorar
não só como médico, mas como ser humano também, de entender outras pessoas e procurar incluir essa questão do emocional como parte aí do processo de adoecimento e também de cura da pessoa. Então comecei a estudar, fiz ali a pós de psicologia transpessoal, depois comecei também a estudar mais sobre a questão do emocional do ponto de vista da medicina chinesa. Fiz ali um curso de mobilização da energia mental, que era um curso que mostrava como as emoções elas podem levar ao adoecimento quando a gente não sabe lidar bem com as questões que acontecem. E com o tempo eu fui aí acompanhando os pacientes com doença autoimune, comecei a trabalhar aqui com o Dr. Cícero, e com essa oportunidade eu comecei a perceber que o estresse emocional tem um impacto muito maior do que a gente imagina, tanto como um gatilho para começar a doença autoimune, como para a manutenção dessa doença autoimune. Então, um fator aí que impacta muito na atividade da doença autoimune. Eu posso dizer para vocês que a maioria dos pacientes que eu atendo hoje dizem e percebem que, a partir do momento que eles passam por situações de estresse emocional, essas situações servem como um gatilho para piorar a atividade da doença. Se, por exemplo, a pessoa tem dor, igual a Nilda está falando que tem dor, essa dor começa a se intensificar mais quando a pessoa passa por mais estresse, por mais ansiedade, situações mais difíceis de a pessoa lidar. A Aurora mesmo está falando, eu passei por uma situação de estresse emocional na família e desenvolvi doença de Stiff Person, que é a doença da pessoa rígida, que é a doença autoimune também. Então, são inúmeros os casos de pessoas que a gente vê que o estresse serviu como gatilho para aparecer a doença. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão hoje. Se você for pesquisar sobre o estresse emocional no dicionário, você vai perceber que existem aí mais de 11 milhões de resultados quando você coloca aí sobre estresse. E o significado que o dicionário dá para o estresse é um estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e ao perturbarem a homeostasia, o que é isso? É o equilíbrio do organismo. Ele leva o organismo a disparar um processo de adaptações caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina com várias consequências sistêmicas. Eu vou explicar para vocês que não é só a adrenalina que é liberada quando passa por estresse, mas também várias outras substâncias. Existe um hormônio que é conhecido como o hormônio do estresse, que é o cortisol, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui, mas também falar um pouco sobre a questão da adrenalina. Mas o cortisol, ele é um fator que é liberado, é um dos hormônios liberados pelo organismo quando passa por esse tipo de situação de estresse emocional. Ele tem um impacto direto no funcionamento de várias vias diferentes do nosso organismo, ou seja, ele é um fator que vai gerar ali adaptações, e muitas dessas adaptações são adaptações que vocês não vão querer ter. Então, é uma questão aí que vai causar impacto direto na sua saúde. Se você for ver e analisar sobre essa questão do estresse, na Bíblia, você vai ver que em Provérbios 12:25, está escrito assim: coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, essa questão do emocional acaba impactando diretamente no nosso estado de ânimo, e a gente já sabe disso há muito tempo. Então, aqui na Bíblia, em Provérbios, que são aí milhares de anos antes de Cristo, por exemplo, já se sabia que essa questão do estresse acabava impactando diretamente. Na medicina chinesa, por exemplo, você vai ver que existe ali uma relação entre a visão que eles tinham da doença está muito relacionada à questão das emoções. Então aqui é a teoria que a gente fala dos 5 movimentos da medicina chinesa. Nessa teoria dos 5 movimentos, os chineses eles enxergavam o mundo a partir desse prisma dos movimentos e dos elementos. Então, eles chamavam de movimento fogo, movimento terra, movimento metal, movimento água, movimento fígado.
movimento madeira. Então, cada um desses movimentos estava relacionado a órgãos da medicina chinesa, elementos da natureza e também emoções. Por exemplo, o elemento fogo estava relacionado ao coração. Então, tudo que é distúrbio do coração, ele poderia gerar, por exemplo, ansiedade ou alegria. E a alegria, quando a gente fala alegria em excesso, é um problema também. Mesmo a alegria, quando está em exagero, ela vai causar problemas. E é o que a gente chama de euforia, a pessoa que está eufórica. A pessoa, por exemplo, num quadro de mania, ela vai ter, entre aspas, um excesso de alegria. Então, quando tem um desequilíbrio do coração na medicina chinesa, isso vai acabar impactando diretamente, gerando mais ansiedade, mais euforia. E o contrário também acontece. A ansiedade em excesso e a euforia vão acabar no longo prazo lesando o coração. Então, uma via de mão dupla. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o baço e o pâncreas, que na medicina chinesa eles são vistos como um órgão só. Eles são impactados, por exemplo, pela preocupação. Preocupação excessiva vai gerar alteração no baço pâncreas e alteração no baço pâncreas também vai levar a um processo de preocupação excessiva, de ruminação. Sabe aquele pensamento que gruda na cabeça e que não sai de jeito nenhum? Na medicina chinesa era visto dessa forma. E se a gente for ver, a raiva e indecisão vai gerar alteração no fígado, medo, autoritarismo no rim e a tristeza, angústia no pulmão e nos órgãos que estão acoplados a eles. Então, essa inter-relação entre as emoções, ela também acaba impactando na saúde, de acordo com a visão dos antigos chineses. Essa visão é uma visão que deu origem posteriormente e influenciou diretamente, por exemplo, o Hipócrates, que era o pai da medicina, e a teoria dos 4 humores. Inclusive, essa teoria hoje está muito em voga novamente, então teve uma repaginada nela. O pessoal tem falado muito sobre a questão aí dos temperamentos. Então, a pessoa que é colérica, que seria do fogo, a pessoa que é mais fleumática, a pessoa que é mais melancólica e a pessoa que é mais sanguínea. Então, esses elementos aí, eles vão estar relacionados aí aos temperamentos, segundo a visão do Hipócrates, que deu origem ali à questão dos humores, e o desequilíbrio dos humores levava ao adoecimento, tá? Eles relacionavam aí também os humores à questão do emocional. Então, no caso, há milhares de anos já se cogita essa questão de que o estresse emocional ele impacta na questão da doença. Isso foi sendo também estudado ao longo de muitos séculos. No século X, por exemplo, se a gente for parar para avaliar, tem um filósofo que viveu na Idade Média. Na verdade, ele era que eles chamavam de polímata, uma pessoa que estuda várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. O nome dele era Avicena. Inclusive, ele teve uma escola de medicina com o nome dele. Ele coordenava essa escola de medicina. Ele era muito respeitado na época, no século X. E o Avicena, ele era uma pessoa excepcional. O primeiro contato que eu tive com esse nome do Avicena e fiquei sabendo da existência dele foi num livro muito interessante, que é um livro chamado O Físico, que é um romance incrível. Não sei se vocês já viram ou não esse romance. O Físico é um livro, assim, fora do comum. E o protagonista do livro, que era o Hobby, ele acabou, num período da vida dele, fazendo ali a faculdade de medicina. E o professor dessa faculdade de medicina era justamente o Avicena. Ele era visto como um homem incrível. E no caso, existe o relato de que a Avicena ele fez um experimento para poder avaliar o poder que as emoções tinham e a ansiedade tinha para poder causar doença nas pessoas. E aí ele fez o experimento, que é o experimento do cordeiro. Nesse experimento do cordeiro, o que ele fez? Ele pegou 2 cordeiros que eram exatamente da mesma ninhada, ou seja, eles nasceram dos mesmos pais,
eles tinham o mesmo peso, a mesma idade, e aí ele separou esses cordeiros que ficavam numa mesma sala, com comida à vontade, com as mesmas condições, exceto por uma variável. Um dos cordeiros ficava ao lado de um lobo, e o lobo é o predador natural dos cordeiros. De um modo que esse cordeiro ele ficava o tempo todo olhando para esse lobo, enquanto o outro cordeiro nem sabia da existência dele. Ao longo do tempo, que o Avicena foi percebendo? Que o cordeiro que ficava olhando para o lobo, que estava ali próximo ao lobo, ele começou a ficar doente. Imagina o que passava na cabeça aí desse cordeiro. Tava pensando que sempre ia ser o último dia dele, que não ia sobrar nada, que ficava se lamentando, provavelmente. A gente não sabe o que passa na cabeça do cordeiro, mas se fosse uma pessoa, provavelmente a gente imagina que ia ser algo assim. Enquanto que o outro cordeiro nem sabia da existência do lobo. E eles foram vendo que ao longo do tempo, o cordeiro que viu o lobo começou a ficar mais fraco, começou a ficar mais doente, e por fim, pouco tempo depois, morreu. Ele morreu ali de estresse. Quanto que esse outro cordeiro, que não tinha qualquer visão do lobo, nem sabia que existia lobo, viveu muito mais tempo e ficou forte, bem nutrido, ficou ali em boas condições por muito mais tempo do que o irmão dele. Então, esse experimento ele mostra pra gente que mesmo nos animais o estresse ele é um fator biológico que vai gerar ali um processo de adoecimento, um aumento do risco muito grande da pessoa ter problemas, e na prática a gente vê isso. Thomas Addison, que foi um médico também famoso, já em 1855, ele escreveu que tinha alguns pacientes que sofriam de um quadro crônico de fadiga, que inclusive é um dos principais sintomas que aparece nas doenças autoimunes. Inclusive muitas pessoas com doença autoimune têm uma fadiga incapacitante que impede essa pessoa de se manter bem, de fazer as suas atividades do dia, faz com que a qualidade de vida da pessoa caia muito. Então esses pacientes eles sofriam de uma fadiga crônica, uma degeneração muscular, ou seja, uma perda de massa muscular, perda de peso e um estranho escurecimento da pele associado a uma patologia da cápsula suprarrenal. Então se acreditava que a cápsula que tinha ao redor ali do rim ficava doente, mas não se sabia que existia ali a glândula suprarrenal, tá? Então, no caso, Thomas Addison descobriu essa patologia que hoje é conhecida como doença de Addison, que é uma doença que acontece na glândula adrenal, que hoje é chamada de adrenal, e que você não consegue produzir aí o cortisol, que é dito aí o hormônio do estresse, de forma suficiente, tá? Então, em 1950, quase 100 anos depois, houve ali muita pesquisa nesse meio tempo, onde se descobriu com o tempo a função ali das substâncias que eram produzidas nessa adrenal. Até que, nessa época, se deu o prêmio Nobel para 3 pesquisadores que estão aí envolvidos na descoberta do cortisol e da cortisona, que é o hormônio aí do estresse, que acabaram tendo um impacto muito grande na época por conta dos efeitos que o corticoide tem de suprimir o funcionamento do sistema imunológico. No caso das doenças autoimunes, foi visto como um efeito milagroso para o tratamento das doenças autoimunes. Tanto é que se falava uma massa da medicina que você não se sabe o que tem, dá Meticortem, dá o corticoide. Porque o corticoide ele tem esse efeito aí muito potente de suprimir o funcionamento do sistema imunológico. Tem um efeito anti-inflamatório muito potente. E aí começou a se utilizar muito nas doenças autoimunes o cortisol, a cortisona, né? E os análogos aí desses corticoides. Então, a título de curiosidade, as adrenais são 2 glândulas, parecem os chapeuzinhos dos rins. Elas ficam aí polo superior de ambos os rins,
E elas têm a função de produzir vários hormônios. Os hormônios do córtex, que são os mais conhecidos, e também as catecolaminas, que são produzidas na medula. Então, na parte de fora, na casca da adrenal, entre aspas, são produzidos alguns hormônios, e na medula, adrenalina, noradrenalina, essas substâncias que vão ser liberadas também no momento de estresse. Então, as adrenais, elas são glândulas que são responsivas ao estresse. Toda vez que você passa por estresse, seu corpo enxerga uma ameaça, esse organismo ele vai responder, o sistema nervoso vai estimular a produção ali dessas substâncias, tanto as catecolaminas, que são essas adrenalina, noradrenalina, que vão fazer com que o organismo reaja muito rápido, quanto os outros hormônios que estão relacionados, principalmente o cortisol, que é chamado de hormônio do estresse. Na verdade, o cortisol ele é produzido no nosso corpo de forma pulsátil, ou seja, tem um período do dia que é geralmente no início do dia que se produz uma quantidade maior de cortisol, e ao longo do restante do dia a produção de cortisol tem que ser mais limitada. O cortisol e a melatonina, eles funcionam como se fosse uma gangorra. O cortisol é um hormônio que é produzido pela manhã para a gente poder conseguir despertar bem, animado, com energia. E a melatonina é o hormônio que é produzido à noite para você conseguir desacelerar e dormir melhor. Inclusive a melatonina tem efeito antioxidante. No caso, esse cortisol que é produzido aí no córtex da adrenal, ele vai ter um efeito importante na questão da regulação do sono também e da energia do dia a dia. A falta ou o excesso de cortisol vão causar um impacto direto na saúde, tá? Então, só para explicar para vocês, o cortisol é um hormônio que é derivado do colesterol, que a gente chama de secosteroide. Então, ele é muito parecido, por exemplo, com a vitamina D. Então, até coloquei aqui a estrutura química. Quem está vendo pelo YouTube está conseguindo enxergar a estrutura química do cortisol. Se você quiser assistir pelo YouTube também, você pode acessar. Eu coloquei o link nos stories. Então, colesterol ele vai dar origem a várias substâncias do nosso organismo, como por exemplo a testosterona, a vitamina D, a cortisona e o cortisol. Ele é conhecido como hormônio do estresse, mas a culpa não é dele, então não é ele que vai causar estresse, mas ele é produzido em resposta a situações que o organismo encara como uma ameaça, algo que pode fazer mal, que vai ameaçar a sua existência. Ele é chamado também de glicocorticoide, porque ele está relacionado ali ao controle da glicemia. Então, ele é um hormônio que é hiperglicemiante. Por isso que muitas pessoas falam que tem o diabetes emocional, que quando passa por alguma situação difícil de estresse, a pessoa tem um aumento ali da glicemia. Isso é por conta da produção do cortisol, entre outras alterações que acontecem no organismo. Então, agudamente, o cortisol vai ter uma série de efeitos no nosso corpo. No fígado, ele vai aumentar a produção de glicose, que vai fazer com que aumente a glicemia. No tecido gorduroso, vai estimular a quebra de gordura, e essa quebra de gordura vai aumentar ali a produção também de glicose no organismo. A quebra de proteínas também vai acontecer. Então, o músculo ele deixa de produzir proteínas e passa a quebrar as proteínas que estão nele para poder liberar esses aminoácidos para caso você precise de produzir muita energia, você consiga fazer. E também existe um aumento da resistência à insulina. Existe uma dificuldade de colocar o açúcar para dentro das células porque existe ali a produção do cortisol. Tudo isso vai acabar impactando no aumento da glicemia. Então, aumenta a quantidade de açúcar no sangue para o seu corpo conseguir dar conta de lutar ou fugir de acordo aí com a necessidade do organismo. Então, o cortisol não é um vilão, na verdade. Ele é uma substância que é produzida para você conseguir se adaptar, para você conseguir sobreviver. E aí a gente pode colocar, que tipo de situação que pode ser considerado como estresse? Um jogo de videogame que você está jogando que é violento, o seu organismo ele pode encarar como uma ameaça, como se você estivesse ali muitas vezes na vida real.
Às vezes os atletas, eles têm uma questão de eles passam do limite que é aceitável, isso vai acabar tendo impacto também no organismo. Na questão do trabalho também, muita cobrança, a forma como você encara as coisas que estão acontecendo no trabalho pode ser um fator que vai gerar estresse. A forma como você encara as coisas que estão acontecendo na sua vida. O Eliano falando, ó, tudo para mim é estresse. Existe estresse cirúrgico também, que é muito importante. Quando você passa por uma cirurgia, isso para o organismo é um grande fator de estresse. Ele vê que tem uma ameaça acontecendo ou algum acidente. Então, tudo isso é situação que gera estresse. Aqui tem outras situações que vão gerar também estresse para o seu organismo. O seu organismo vai encarar isso como uma situação problemática. Por exemplo, a privação do sono. Você deixa de dormir, isso para o seu corpo é um fator de estresse. Se você encara mal os conflitos familiares, se você tem dificuldade de relacionamento, para o seu corpo isso vai gerar estresse. A Orquídea Laure falando, ó, eu sou uma pessoa super estressada. E a gente não encara estresse como só irritabilidade, raiva. A gente fala que estresse é qualquer excesso de emoção. Então, preocupação demais é estresse, medo demais é estresse. Qualquer emoção que está fora do que ela deveria estar, fora do tempo que ela deveria ficar, fora da intensidade que ela deveria ter, isso aí também vai ser um fator de estresse para o seu organismo. Isso aí vai acabar impactando em todo mundo, mas principalmente quem tem doença autoimune, que desregula muito o funcionamento ali desse eixo hormonal relacionado ao estresse, que vai impactar no funcionamento do sistema imunológico. Aqui, não sei se eu quero aprofundar muito nessa imagem que eu estou colocando para as pessoas, mas isso aqui vou colocar aqui para vocês também. Isso aqui, ó, é como funciona o eixo o eixo hormonal relacionado ao estresse. Então, esse eixo é extremamente complexo. Então, alterações, por exemplo, do ritmo circadiano, ou seja, alterações no relógio biológico, estresse emocional, estresse físico. Então, você, por exemplo, fez atividade física em excesso, tudo isso vai ser, essas informações elas vão chegar através aí dos seus sentidos para o seu sistema nervoso, e aí o seu cérebro ele vai interpretar essa situação, por exemplo, como um fator de estresse. Então, os neurônios eles vão mandar uma mensagem para o hipotálamo, que é uma região do cérebro que está relacionado ali ao controle hormonal, e esse hipotálamo é um centro, como se fosse um centro de sobrevivência do organismo. Esse hipotálamo ele vai estimular a hipófise a produzir o hormônio que vai liberar ali o ACTH, que é chamado, que vai liberar a produção de cortisol na adrenal. E essas situações elas estão todas elas estão sujeitas a um que a gente chama de mecanismo de feedback. Esse feedback é um mecanismo de controle que é muito sensível. Você tem uma produção exagerada de hormônios do estresse com o tempo, que vai fazendo que você vai produzir cada vez menos desses hormônios do estresse. Para o corpo ele vai acabar sentindo, um dos sintomas que ele sente é a questão da fadiga. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é conseguir manter controlada essa questão da adaptação ao estresse. Orquídea, eu durmo, mas não consigo relaxar, tenho muitos sonhos. Isso também é um fator de estresse para o seu corpo. Se você não tem um sono de boa qualidade, você vai acabar tendo um impacto grande. Eliana falando, ó, tomo duloxetina de 30 mg de manhã e à noite, melatonina 5 gotas. Então, essa questão de muitas pessoas têm dificuldade para dormir porque elas não conseguem se adaptar ali à questão do estresse que está acontecendo. Isso vai gerar uma série de consequências. Uma dessas consequências que a gente fala é o roubo do triptofano. O triptofano ele é uma substância que é um aminoácido essencial, que é uma substância que o organismo utiliza que tem que vir da dieta. Então, esse aminoácido essencial é fundamental para a produção de melatonina e de serotonina. Então, se você não consegue manter o nível adequado ali
de serotonina no corpo, à noite essa serotonina ela não vai ser transformada em melatonina e você vai ter uma grande dificuldade de conseguir dormir. Pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade para iniciar o sono por conta de ansiedade, de preocupação, é uma pessoa que provavelmente está conseguindo manter pouca serotonina no organismo. O organismo não está dando conta de manter esses níveis. Às vezes é por conta desse mecanismo de roubo do triptofano associado ao estresse. Aqui é um outro panorama aqui da uma questão mais molecular. Então esse hormônio do estresse ele entra nas nossas células e nas células vai ter ali um receptor que está presente dentro da célula. E esse receptor do cortisol ele vai acabar o cortisol se ligando a ele dentro da célula, e aí esse receptor, quando ele é ativado, ele vai alterar o funcionamento do nosso DNA. Qual que é a grande questão? Quando a gente começa a produzir esse cortisol, esses hormônios do estresse, de forma mais prolongada, o nosso organismo vai gerando uma série de adaptações, muitas delas são negativas. Então, agudamente, quais são os efeitos que vai ter desses hormônios do estresse, principalmente o cortisol, no funcionamento do organismo? Vai ter uma inibição da inflamação. Então, isso para o sistema imunológico é interessante, mas no longo prazo não é, porque vai acabar enfraquecendo o sistema imunológico, o seu sistema de defesa. O sistema de defesa fraco ele vai acabar tendo um impacto muito grande no seu organismo. Além disso, vai estimular a produção de mais glicose pelo fígado, aumentando a glicemia. Esse cortisol ele leva também uma adaptação que é o aumento dos receptores adrenérgicos. Então, o aumento dos receptores daquela substância que eu falei para vocês, que são as catecolaminas. E aí, o coração ele acaba respondendo muito mais a essa questão do estresse com o tempo. Isso vai gerar uma adaptação negativa, porque o seu coração vai ter a tendência de ficar cada vez maior, e aí vai tendo uma hipertrofia que não é benéfica no longo prazo. O excesso de cortisol, de hormônio do estresse, vai levar a aumento da reabsorção do osso, tá? Então, o seu osso ele vai perdendo ali a firmeza, ele vai desmineralizando, leva um aumento da resistência também à insulina. Então, o seu organismo tem dificuldade de pôr o açúcar para dentro da célula. A pessoa vai tendo um risco aumentado até de se tornar diabética por conta disso. Além disso, tem uma quebra das proteínas, então vai perdendo massa muscular, aumentando a pressão arterial, então a pressão ficando cada vez maior, sobrecarregando cada vez mais o coração. E aí, com o tempo, vai acontecendo uma quebra agudamente, tem uma quebra da gordura e vai ter uma inibição da formação de gordura. Só que qual que é o grande problema? Isso aqui só acontece agudamente. Na questão da gordura, com o tempo vai levando um processo de remodelamento da gordura do organismo, estimulando a gordura visceral, que é a gordura que causa inflamação. Isso vai ter um impacto muito negativo na saúde, vocês não têm ideia. Essa gordura que está ali ao redor da barriga é a gordura que geralmente aumenta o risco de infarto, a gordura que inflama muito. Pergunta da Jarlene, o que é imunoglobulina IgG? Tem artrite reumatoide e disbiose. IgG na verdade, é uma imunoglobulina, é uma substância que o seu sistema imunológico produz para tentar te proteger. No caso das doenças autoimunes, muitas imunoglobulinas, na verdade, elas são produzidas de forma inadequada. E aí isso vai gerar, na verdade, um processo de autoimunidade ali associado a essas imunoglobulinas. E elas acabam formando outras substâncias que são os imunocomplexos também. E isso aí vai causar um prejuízo grande. No lúpus é muito comum de ter esse tipo de alteração relacionada à imunoglobulina e imunocomplexo. O lúpus é uma doença autoimune também. No caso, existem diferentes formas do seu organismo a se adaptar a esse estresse. Por exemplo, se você não consegue se adaptar bem a esse estresse, o que vai acontecendo? Toda vez que acontece a mesma coisa, você continua se irritando com essa mesma coisa. Isso vai levar ali à produção crônica de hormônio de estresse,
vai levar essas adaptações que eu falei. Agora, se você vai aprendendo a lidar melhor com as situações que acontecem, você vai ver que com o tempo essa resposta ao estresse ela vai sendo cada vez menor. Então, o mesmo estímulo que acontece com a pessoa, com o tempo ele vai deixar de levar a produção excessiva de cortisol. Isso aí acontece quando a gente consegue se adaptar. Agora, se a gente não consegue se adaptar, o que vai acontecer é que a gente vai mantendo essa produção exagerada de cortisol, vai tendo todos aqueles efeitos negativos, levando um quadro de hipercortisolismo, que vai causar também problemas no longo prazo. Então, esse estresse ele é danoso para todo mundo, e isso aí vai causar um enorme prejuízo para a saúde. E aí vem todos os efeitos crônicos do excesso de cortisol e de corticoides. Então, num longo prazo para os olhos, vai aumentar a chance, aumentar a velocidade de doenças como catarata ou glaucoma. Para o sistema imunológico, você vai ter uma linfocitopenia, então os linfócitos vão reduzir, e esses linfócitos são importantes principalmente combater infecções. Vai causar um processo de imunossupressão também, é algo que vai ser ruim para o seu organismo. Se você tiver uma infecção, a resposta do seu corpo é muito pior. Além disso, vai levar a um processo de hipertensão arterial no longo prazo, aumento de chance de diabetes, supressão do córtex da adrenal, levando aquela doença lá atrás que a gente viu. E a doença de Addison é muito parecida com a reação que aquele cordeiro teve com o estresse de poder ficar olhando para o lobo. Então, quem está assistindo desde o início da live viu como que funciona essa questão. Além disso, na criança, se for um estresse importante, pode estar associado a retardo do crescimento. Vai ter osteoporose, que é perda de massa óssea, doenças musculares, inclusive aí a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que vai ser no idoso, vai ser muito pior, porque vai ser intensificada pela dieta inadequada. Muito comum a gente ver idoso não consumindo a quantidade certa de proteína. Vai levar aquele processo que eu falei para vocês de alterações relacionadas ao excesso de cortisol crônico, que a gente chama de aparência cushingoide. Então começa a ter um aumento aqui dessa gordura que tem aqui atrás da cervical, que é o pessoal chama de giba, parece aquele búfalo que tem uma carne aqui grande aqui atrás do pescoço. Aumenta a gordura abdominal, presença de estrias na barriga, então a pele ela vai ficando alterada também. Na mulher pode levar um quadro de hirsutismo, que é ali a alteração da produção de pelos, que é causado por alterações hormonais. Pode levar a quadro de neuropatia, aumento da pressão intracraniana e distúrbios aí do sono e do humor, e até um quadro de psicose por conta do excesso de cortisol ou do uso de corticoides. Então o pessoal chama isso de síndrome de Cushing, que a pessoa fica com aquela face inchada, parecendo meia lua, que é muito característica dessa doença também, tá? Aqui eu coloquei para vocês um artigo que é interessante, mostrando que a hipersecreção do cortisol ele é um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer. E isso aqui não é a conclusão de um único artigo, isso aqui é uma revisão sistemática e meta-análise que foi publicada em 2020. Então o cortisol ele acaba influenciando também no processo ali de memória, tanto é que quando você passa por uma situação traumática, não sei se você já passaram por algum trauma, foi tão grande que às vezes você esquece de parte ou de tudo que aconteceu naquela situação. Então esse tipo de alteração acontece por conta do cortisol. Além disso, também está associado a aumento no longo prazo do desenvolvimento do Parkinson e de alterações comportamentais relacionadas à doença. Também é outra revisão sistemática, essa foi publicada em 2018. Já esse outro artigo aqui, que eu coloquei para vocês, é um artigo que foi publicado em 2008, falando que o estresse emocional é um gatilho para a doença autoimune.
ele fala um pouco, assim, algo que a gente sempre fala nas consultas para os pacientes, ó. Eles falam aqui que inúmeros estudos têm relacionado aí, tanto em animais quanto em seres humanos, o efeito do estresse na função do sistema imunológico do seu sistema de defesa. E aí ele fala que, ó, além disso, muitos estudos retrospectivos descobriram que elevada proporção, até 80% dos pacientes relataram um estresse emocional incomum antes do início da doença, que é algo que a gente vê praticamente 100%, na verdade, os pacientes relatarem algum fator de estresse emocional muito importante. Não é um fator, uma situação pontual que aconteceu, a pessoa estava vivendo sob um nível de estresse muito grande, a pessoa estava sobrecarregada. Então isso foi um fator que levou ao aparecimento da doença. E aí ele continua falando, o autor dessa pesquisa: infelizmente, não só o estresse causa doenças, mas a própria doença causa um estresse significativo nos pacientes, criando um ciclo vicioso. Então, não só o estresse é um gatilho para começar a doença, como o estresse também é um fator que pode perpetuar a manutenção da doença autoimune em atividade. Então, se você tem uma doença autoimune que você não está dando importância para a questão do estresse emocional, você não está dando importância para a rotina que você tem, você está indo aí na contramão da sua melhora, você está causando aí um grande prejuízo, uma grande dificuldade do seu organismo conseguir se recuperar. O nosso organismo ele tem uma capacidade de autorregulação, de autocura muito grande. Muitas vezes a gente deixa de permitir que o nosso organismo se cure, porque a gente mantém ali uma rotina muito estressante, a gente mantém um nível altíssimo de estresse, a gente se coloca em situações que deixam a doença autoimune continuar em atividade. Se vocês que têm doença autoimune não prestarem atenção nisso, não cuidarem, no longo prazo a tendência é vocês não conseguirem manter a doença autoimune em remissão, que é o grande objetivo de quem faz aí o tratamento de uma doença autoimune. Esse fator de estresse emocional, inclusive, para quem faz o protocolo Coimbra, impacta diretamente na resistência à vitamina D. É um dos principais fatores que geram um aumento da resistência à vitamina D. Por isso que é tão importante a gente cuidar do emocional, cuidar daquilo que a gente está deixando afetar a nossa vida, tá? Então, ó, Frota, boa noite, Dr. Cláudio. Autoimunidade, tireoide Hashimoto, anti-TPO de 80, vitamina D de 200, paratormônio de 21. Será que a vitamina D está alta, suplementando 30 mil I por dia? Então, Frota, para quem toma 30 mil unidades de vitamina D por dia, esse valor é esperado. Agora, a questão é que você tem que controlar a quantidade de cálcio, que é o protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é um tratamento que a gente dá doses maiores de vitamina D com uma restrição de cálcio para que não tenha os efeitos danosos da hipercalcemia, que é o que causa realmente a intoxicação. Então, um dos fatores que leva à necessidade dos pacientes com doença autoimune manter uma necessidade de muita vitamina D é justamente o estresse emocional, que é o que eu estou falando aqui para vocês hoje. E quando você consegue começar a controlar esse estresse emocional, também é um fator que ajuda na sua melhora. Então é importantíssimo que a gente tem visto aí no longo prazo, as pessoas que conseguem equilibrar o emocional são justamente aquelas pessoas que conseguem ter um maior benefício com o tratamento, e com o tempo a gente consegue ir reduzindo a dose de vitamina D. Os próprios exames vão mostrando que a necessidade de vitamina D reduz. Então, não é uma coisa aleatória que a gente está falando, é uma coisa que a gente percebe ali nos próprios exames laboratoriais. Esse outro artigo de 2018 também é muito interessante, que ele fala sobre a associação do estresse com o aparecimento subsequente de doenças autoimunes. Então, esse estudo foi feito na Suécia e eles avaliaram mais de 1 milhão de pessoas. E eles acompanharam essas pessoas de 1981 até 2013, ou seja, mais de 30 anos. Na verdade, mais de 30 anos de
de acompanhamento. Então, eles fizeram um estudo retrospectivo, analisaram dados de 30 anos anteriores, e o que eles viram é que o estresse ele é um fator de risco importante para desenvolver autoimunidade. E aí, quando a pessoa mantinha um nível de estresse muito alto, inclusive, você tinha um risco mais de 2 vezes maior de desenvolver mais de uma doença autoimune. Então, manter um nível alto de estresse emocional é sim um fator importante para você começar a ter uma doença autoimune e você ter, inclusive, mais de uma doença autoimune. Quem tem doença autoimune tem um risco aumentado de ter mais de uma doença, e a gente vê isso na prática. Às vezes a gente vê pacientes com 2, 3, 4, 5 doenças autoimunes ao mesmo tempo. Quando você vai ver, a pessoa está mantendo um nível altíssimo de estresse, muitas vezes uma rotina enlouquecedora que faz o corpo adoecer, o corpo ele não dá conta. Situação análoga àquela que a gente falou do cordeiro, do experimento do cordeiro. Quem me apresentou o experimento do cordeiro pela primeira vez foi o Dr. Cícero. E eu fiquei impressionado com essa questão. Lá, há mais de 1000 anos atrás, uma pessoa já conseguiu perceber e conseguiu demonstrar de uma maneira muito engenhosa o quanto que o fator estressor ele é um fator que piora o funcionamento aí da imunidade. E esse outro estudo aqui de 2020 que eu queria mostrar para vocês, ele foi feito com pacientes com esclerose múltipla. Mostrou que eventos de vida estressantes estão associados com o risco de você desenvolver a doença. Eles avaliaram nesse estudo um risco 30% maior de você desenvolver esclerose múltipla se você manter um nível alto de estresse emocional, tá? Então, um fator importantíssimo para se levar em consideração. Ó. Eliana, como fazer para controlar, doutor? Obrigado. Vanessinha, fiz 1 ano o protocolo Coimbra para dermatite. Após 3 anos sem suplementar, continuo super bem quanto a dermatite atópica. Então, provavelmente o que a Vanessinha fez foi justamente conseguir encontrar formas de lidar com a questão do estresse emocional. Então, as situações de estresse que acontecem na nossa vida, elas vão gerar uma certa reação. Geralmente, quem tem doença autoimune tem uma hiperreatividade. Então, uma coisa, às vezes, pequena que está acontecendo ali já gera um nível de estresse muito grande para essa pessoa. E, além disso, geralmente as pessoas têm um nível maior de ansiedade e acabam entrando naquele círculo vicioso que falou naquele estudo. Então, o estresse emocional ele vai gerar uma série de adaptações no organismo que ele vai responder com uma piora, muitas vezes, da doença. E a partir do momento que você piora da doença, você encara isso como um fator estressor, fica preocupado, você fica pensando no que pode acontecer, fica inseguro, e isso vai acabar gerando mais hormônio do estresse e você retroalimenta esse ciclo. Então, no caso, que tem que começar a entender que você precisa tirar da sua cabeça essa questão do estresse e você começar a encontrar formas de lidar com esse estresse. Cada um acaba desenvolvendo recursos próprios para lidar. Tem pacientes, por exemplo, que conseguiram reduzir o nível de estresse aumentando uma atividade física, outras pessoas com meditação, outras pessoas com exercícios de respiração. Então tem várias formas diferentes de você conseguir lidar, só que você vai ter que testar, vai ter que procurar a forma de você conseguir esvaziar a sua cabeça e parar de ficar pensando nessas coisas que estão te gerando tanto estresse. Então o estresse ele começa aqui na mente. Então, tanto é que essa frase aqui, que eu vou finalizar essa apresentação, é uma frase de mais de 2000 anos, que foi dita por Buda, que falava, ó, nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano quanto seus próprios pensamentos. Então, questão de você cuidar dos seus pensamentos, de você cuidar da forma como você está enxergando as coisas que acontecem com você. Então, tudo isso vai acabar impactando também na atividade da doença autoimune. E é um dos fatores que muitas vezes a gente negligencia e que é algo que vai fazer muita diferença no longo prazo. Por quê? Para quem faz, por exemplo, o protocolo Coimbra, é um fator que a gente consegue controlar e que no longo prazo vai fazer com que você precise de doses menores de vitamina D.
Então você vai ter que ter um esforço persistente de encontrar formas de você tirar as preocupações, as situações difíceis que estão acontecendo, tirar isso do seu foco e focar em melhorar a sua saúde. Então você tem que começar a tirar o foco da doença e começar a mudar o foco para a vida. Essa é uma grande questão que tem que ser colocada em prática para ontem, para quem tem doença autoimune, tá? Mas é mais ou menos isso que eu queria contar para vocês hoje sobre a questão do estresse. Já estamos aqui com mais de quase uma hora de live. Na verdade, comecei um pouquinho atrasado, mas acho que foi aí interessante falar sobre esse tema aí do estresse. Não sei se vocês têm doença autoimune, se vocês não têm doença autoimune. Tô com o pessoal aqui também no YouTube, ó. Pergunta da Estela. A Estela falando, a minha adrenal está quase mortinha. Pois é, Estela, a questão do... Você é um atleta, né? Então, como atleta, acaba passando muitas vezes do limite. Então, você acaba forçando muito o adrenal. O adrenal encara essa questão do excesso de atividade física também como um fator estressor. Mas é o preço do atleta, né? O atleta acaba pagando por essa questão do estresse. Por mais saudável que você esteja, Estela, isso aí acaba impactando o funcionamento da adrenal. Você acaba tendo que ter um impacto aí importante, tá? De Barro José, olá, doutor Cláudio, tudo bem? Obrigado pela live, uma boa noite da França. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço aí por você estar presente aí hoje com a gente. Eliane tá aí com a gente. Luiz Gomes, o intelecto pode influenciar no sono, a pessoa não conseguir dormir porque o intelecto não deixa relaxar? Com certeza, é uma situação muito comum de acontecer, Luiz, da pessoa ficar pensando demais e não conseguir dormir. Algo que pode ajudar nesse sentido é você colocar no papel todos os pensamentos que estão aparecendo. Então é como se você fizesse um download. Muitas pessoas são muito preocupadas e ficam pensando no dia seguinte no que pode ou não vir acontecer, que elas não podem esquecer. E aí elas ficam martelando um monte de coisa na cabeça, tentando decorar. Às vezes você precisa de colocar ali no papel e só o fato de você colocar no papel já vai impactar positivamente, tá? Daniela Álvares, obrigado, boa noite. Muito obrigado pela presença, Daniela. Dalila Carvalho, Hashimoto, UCE e agora suspeito de esclerodermia, me sinto perdida. Pois é, Dalila, começa assim a reencontrar a mulher com você mesma, começa a ir atrás de encontrar formas de lidar com o estresse emocional, tá? Eliana, Laure, como funciona o protocolo Coimbra? Se entrar lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo sobre o protocolo Coimbra. Mas basicamente é um tratamento com doses altas de vitamina D e outros nutracêuticos. Foi desenvolvido pelo Dr. Cícero Galli Coimbra. E esse tratamento ele visa em melhorar o funcionamento do sistema imunológico, regular o sistema imunológico e manter a doença autoimune em remissão, tá? Eliana, já entrei no Pilates, agora eu vou entrar no Yoga. Depois assiste lá no canal do YouTube, tem esses vídeos sobre o protocolo Coimbra que você pode assistir. Acessório, doutor, porque se produz litíases, não é o tema de hoje, mas litíase é uma alteração que acontece nos rins. Produção de pedra está associado a múltiplos fatores. Falta de hidratação, por exemplo, é um dos principais. As pessoas não se hidratam de forma adequada. Excesso de oxalato, excesso de fosfato. De manhã a gente tem lives que a gente tira todas as dúvidas aí sobre esses temas. Eliana, tenho tireoidite.
TSH muito baixo é o que? Pode ser uma manifestação de uma doença autoimune. O TSH é um hormônio que estimula a produção dos hormônios da tireoide. Então, a substância que é produzida pela hipófise, e essa hipófise ela vai estimular ali a tireoide a produzir os hormônios dela. T4 vai ser transformado depois em T3. No caso, quando o TSH está muito baixo, mostra que tem ali um excesso de T3 e T4. Uma das condições que mais comumente leva a isso, por exemplo, é a doença de Graves, que é uma doença autoimune que leva ao hipertireoidismo, excesso de hormônio da tireoide. Tá? Mas hoje a gente tá falando sobre estresse, pô. Vamos falar sobre estresse. Angelina, qual o valor ideal de anti-TPO? O ideal é estar negativo, não tá atacando a tireoide. Manu, tenho Hashimoto e após a Covid minha tireoide ficou muito bagunçada. Então, questão do estresse acaba impactando a tireoide também. E a tireoide também é impactada pela inflamação, principalmente a conversão dos hormônios da tireoide são impactados pela inflamação. Excesso de inflamação vai piorar o funcionamento da tireoide. Ale Polo, pena que só cheguei só agora. Vou colocar também no YouTube e aqui no Instagram vai ficar salva a live, depois você pode assistir, tá? E aí, pessoal do YouTube, mais alguma questão? Ligarlhado, como sempre, sabedoria deste médico grita, parabéns doutor, obrigado por tanta sabedoria. Muito obrigado, Eliane, pela parte que me cabe, mas eu tô tentando sempre estudar, né? Mais conhecimento que sabedoria. Sabedoria a gente vai adquirindo ao longo da vida. E transformar o conhecimento, que é algo que se aprende na prática, que é realmente a sabedoria, que é o grande desafio, né? E a gente está aprendendo. Nigro, boa noite. Tenho dermatomiosite. O protocolo pode substituir o tratamento de corticoide e quimioterapia? Sim, tem pacientes com doença autoimune que, na verdade, a maioria não usa mais os imunossupressores, os corticoides, mas tem que ver como vai ser a resposta do seu corpo. Um dos principais fatores que vai impactar na atividade da doença autoimune é justamente o estresse emocional. Então, você tem que avaliar se você está conseguindo manter o estresse controlado, se tem uma rotina saudável ou não, que isso vai impactar diretamente na atividade da doença autoimune, tá? Doutor, tem que fazer live com seu irmão Diego Urbano, ele é meu vizinho. Pois é, tem que fazer a live com o doutor Diego. Diego é incrível. Poderia falar aí sobre o sistema imunológico. Inclusive o Diego tem um produto dele que é uma imunidade blindada, que é um produto ensinando a melhorar o funcionamento do sistema imunológico. Dalila, superdosagem de vitamina D prejudica a gestação? Na verdade, tem que manter o nível adequado de vitamina D na gestação, Dalila. Só que se o paciente faz, por exemplo, protocolo Coimbra na gestação, o que eu faço com meus pacientes é ajustar a dose de vitamina D de acordo com a necessidade, nem a mais, nem a menos, para se manter bem, entendeu? Vamos ver aqui no YouTube se tem mais alguma coisa. Então é só, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês aí pela live de hoje. Passamos aqui de 1 hora e a gente vai conhecendo aí e aprendendo cada vez mais sobre as doenças autoimunes. Espero que essa live tenha sido válida para vocês. Agradeço aí de coração a presença de todos. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da manhã aí para nossa live. Vou levar o Davi para a escola, depois a gente volta conversando. E é isso. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até amanhã.